Bom, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre textos icônicos verbais, tá? Nessa aula eu vou apresentar, na primeira aula eu falei sobre o que é o texto icônico verbal, sobre como ele funciona, né? A relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal, o que é ícone, o que é símbolo, o que é alegoria, mas nessa aula especificamente eu vou falar apenas das histórias em quadrinhos, que são o tipo mais popular e mais contemporâneo desse gênero. Tá? Eu vou comentar aqui um pouco sobre a história dos quadrinhos, os principais tipos de textos e que servem de referência para a gente pensar um pouco esse gênero. Tudo bem? Vamos lá? A primeira história em quadrinhos que nós temos como referência, tá? A gente tinha já há algum tempo charges e desenhos, caricaturas de pessoas, etc. Mas a primeira vez que você vê uma sequência de imagens moderna, contando a história com um personagem ficcional e etc., é aquele personagenzinho criado por Richard Felton Uko em 1895, chamado de The Yellow Kid. Tá? O garoto amarelo. Ele usa uma roupinha amarela e normalmente na roupinha dele eram escritos os textos que iam contando a história, com algumas legendas também, né? Esse autor é considerado o fundador do modelo mais contemporâneo de histórias em quadrinhos, tá? Há contestações, porque a gente encontra sequências, arte sequencial, né? Arte em quadrinhos, no Japão, que é um pouco mais antigo, até no Brasil, certo? Mas em geral, o modelo que deu origem para as histórias em quadrinhos que nós conhecemos nos dias de hoje, vem desse quadrinho do final do século XIX, chamado The Yellow Kid, ou O Garoto Amarelo. E o cara que, de certo modo, não apenas nomeou a arte dos quadrinhos, bem como definiu e delimitou o que seria a arte sequencial, foi um dos maiores escritores de quadrinhos de toda a história, tá? Um referencial a ponto de que o maior prêmio que é dado a um quadrinista do mundo é chamado de Prêmio Eisner, tá? O Prêmio Eisner tem esse nome em homenagem a Will Eisner, tá? Que é considerado por muitos o maior escritor de quadrinhos de toda a história, criador do personagem Spirit e de uma série de outras histórias famosas que vocês podem, ainda bem, ter contato aí na internet, tá? O Will Eisner já é falecido, viveu uma vida muito, muito longa, né? E é a referência porque ele foi um dos primeiros caras também a escrever textos teóricos, estudando as histórias em quadrinhos e apresentando os tipos de histórias em quadrinhos e etc. E nesse sentido, ele representou, a partir da sua leitura, né, o que seria a arte sequencial. E ele diz: na verdade, pode-se pensar na leitura no sentido mais genérico, como uma forma de atividade de percepção. A leitura de palavras é uma manifestação dessa atividade, mas existem muitas outras leituras, de figuras, mapas, diagramas, circuitos, notas musicais. Ou seja, ele está mostrando a partir disso que imagens comunicam. E que imagens não apenas comunicam o que elas representam, mas comunicam uma sequência. E essa sequência pode fazer sentido. E aí nós temos o quê? A arte em sequência, a arte sequencial, tá? E você pode perceber, por exemplo, na criação dos alfabetos, tá? Você pega ali, por exemplo, os símbolos da linguagem egípcia, você encontra também os ideogramas de línguas como o chinês, tá? E você é capaz de reconhecer muitas vezes naqueles desenhos a representação humana na sua forma mais rudimentar. O próprio Will Eisner, chama atenção para isso, né? Você consegue perceber que o símbolo básico, por exemplo, ele apresenta isso no livro, vocês estão vendo isso aí, né? Da devoção do cristão, do católico, de qualquer cultura, é o ajoelhar-se, tá? Você encontra isso lá no Egito, você encontra isso na China e você encontra isso na nossa cultura. Então, essa simbologia deu origem à linguagem, tá? Deu origem à nossa linguagem escrita. E isso está em diversas culturas. E isso pode se transformar numa sequência de histórias em quadrinhos, como ele demonstra aí. Então, isso tudo envolve que ideia? A ideia de que nós temos aí uma relação que é uma relação simbólica. Eu quero dizer que uma relação simbólica, que é um símbolo. Um símbolo é um elemento de representação, tá? O ícone é um símbolo? Sim, o ícone é um símbolo, é uma representação em formato de imagem, tá?
Bom, e o que determina uma história em quadrinhos como ela é? Tá? Como a gente considera uma história em quadrinhos? Nós temos que pensar sempre na ideia de sequência, tá? As histórias em quadrinhos seguem uma sequência de acontecimentos quadro a quadro, que são exibidos simultaneamente, ou seja, devem ser lidos em sequência e ao mesmo tempo na página. É o que vocês conhecem. Normalmente, você tem uma página com vários quadros e a sequência desses quadros conta a história. Essa sequência de quadros de uma página nós chamamos de vinheta. Tá? E vejam que há uma possibilidade enorme na construção de vinhetas. Você não tem a obrigação de fazer o quadrinho, quadro a quadro, cada quadradinho, como a gente vê normalmente aí nas historinhas. Você pode usar da imaginação e da criatividade para romper os limites dessa representação. Como o exemplo que eu estou mostrando aí, maravilhoso, do grande quadrinista Jim Steranko, né, que representa aí uma sequência narrativa utilizando efeitos especiais que ultrapassam o limite dos quadros. Você não tem nenhuma delimitação da divisão em quadrinhos, você tem apenas uma série de imagens, mas que se você lê na sequência acompanhado do texto, você entende que é uma sequência de quadrinhos. Outros elementos que aparecem nas histórias em quadrinhos e que determinam que ela é uma história em quadrinhos, né? Primeira coisa, claro, é o traço, tá? O traço que você utiliza, que divide os quadrinhos e que determina os quadrinhos, varia de acordo com o tipo de quadrinho, a origem, o país e etc. Claro que nós temos a letra aparecendo, mas não apenas na fala dos personagens, mas também nas famosas onomatopeias, tá? Que muitas vezes são criativas, né? O autor cria não apenas os famosos Poe, Toyn e etc, mas as pessoas podem inventar onomatopeias. Quem já leu, por exemplo, quadrinhos japoneses, já viu que eles usam as onomatopeias como parte do próprio desenho, por muitas vezes você encontra isso, tá? E claro, os famigerados balões, tá? Que são aquelas representações dentro das quais você coloca as falas da maioria dos personagens com setas indicando quem é o personagem que está falando aquilo, tá? E para você entender bem uma história em quadrinhos, o que você precisa? Você precisa primeiro saber ler imagens e entender como interpretá-las, tá? Há várias histórias em quadrinhos que não tem texto, que tem apenas imagem, mas você consegue interpretar essas imagens, tá? E quando eu falo sobre imagens, eu posso pensar nelas por dois pontos de vista, tá? Um eu já comentei, que é o símbolo, tá? Que é o elemento representativo que está no lugar de algo, podendo ser tanto um objeto quanto um conceito ou uma ideia. Isso é o símbolo, tá? E existe também a alegoria. A alegoria é uma figura de linguagem que expande o significado de algo, transmitindo um ou mais sentidos além do literal. Então ele transcende, ele vai além do símbolo. E pode estar presente na pintura, no desenho, na escultura ou em textos verbais. Um exemplo clássico da alegoria é a famosa alegoria da caverna, o mito da caverna, que vocês já devem ter visto ou já devem ter ouvido falar nas aulas de filosofia, e que é uma representação ali, né, não da sombra na caverna em si, mas da percepção da crença do ser humano, né? O que ele acredita? Ele acredita naquilo que ele enxerga, que ele vê. Só que ele não está vendo a realidade, ele está vendo uma imagem que reproduz a realidade. É o mito da caverna, né? Então, a pessoa está presa dentro da caverna vendo uma imagem de algo que ela não sabe o que é, tá? Vocês que estudam filosofia vão entender melhor, procurem aí, claro, se não conhecem a referência do mito da caverna, mas ele é uma boa forma de explicar como a alegoria expande o sentido do símbolo, tá? Então o símbolo é um elemento representativo, já a alegoria, além de representar, ela expande o significado de alguma coisa. E aqui nós estamos lidando com dois conceitos básicos, tá? Dos estudos de linguagem. Esses conceitos são o conceito de significante, tá? Que é aquele elemento da linguagem que é o referente, tá? Então você tem a imagem, o símbolo, a letra, isso são significantes, tá? E o significado, que é o que esse significante comunica, tá? O sentido, que é o que você vai entender a partir do significante. Então, o significante, por exemplo, é o desenho do Cebolinha. O significado é Cebolinha. Você sabe que aquele desenho daquele menininho é o Cebolinha. Tudo bem?
Há vários tipos de histórias em quadrinhos, né? Uma das mais antigas é a charge. É um texto que se apresenta graficamente, geralmente associado a uma informação atual, principalmente política, que tende a envelhecer com o tempo. Na verdade, ele lembra muito a crônica, tá? Tanto que ele também aparece nos jornais, junto com a crônica. Normalmente você tem apenas uma imagem, um quadro, muitas vezes com um texto curto, até sem nenhum texto, e relacionado a alguma informação contemporânea. Seria uma versão visual do que nós chamamos de crônica, tá? Então ele tem um valor muito similar ao valor da crônica. A história em quadrinhos tradicional, que nós lemos em ordem, é o chamado cartoon, tá? Que é uma palavra que vem do inglês, certo? E que é um texto gráfico que pode apresentar balões ou legendas, que assim como a charge, apresenta informações, muitas vezes cômicas, que tendem a não perder o seu sentido com o passar do tempo. O grande diferencial do cartoon, né, do quadrinho tradicional, é esse. Você lê ele e mesmo que passe algum tempo, ele ainda pode fazer sentido. Claro que há elementos que se perdem, tá? Mas em geral é assim que funciona. E nós temos também a tira, que é um quadrinho, que a gente pode chamar de quadrinho pequeno, né? Pois apresenta todas as características de uma história em quadrinhos grande, certo? Você pode encontrar em revistas e em jornais e elas possuem entre 3 a 4 quadros no máximo. Tá? Varia de acordo com a cultura, mas normalmente as tirinhas, né? Elas possuem de 3 a 4 quadrinhos na sequência e são fechadas. Então eu poderia comparar a tirinha, se eu pensar numa narrativa escrita, ao conto, que é uma história fechada, com poucos elementos, poucos personagens e que ocupa um espaço determinado. Vejam que eu posso comparar qualquer um desses elementos, tá, a elementos tradicionais da narrativa. E a história em quadrinhos aí, no modelo mais clássico, mais tradicional, é o texto formado por quadros que apresentam os seguintes elementos: desenhos, balões ou legendas, tá? Às vezes até os dois, nos quais é inserido o texto verbal. Então você tem o texto não verbal, que são os desenhos, e os balões ou legendas, que é o texto verbal. As histórias em quadrinhos mais conhecidas normalmente são narrativas longas, tá? Com mais de 4 quadros. Então quando você passa os 4 quadros, ou quando você ultrapassa uma página, aí você normalmente tem histórias em quadrinhos para valer, tá? E que podem surgir em revistas próprias. A gente sabe disso porque a gente consome esses quadrinhos, tá? O nome do personagem principal da história, ou o nome do grupo de personagens principais, é o que normalmente dá título a uma revista em quadrinhos, certo? Se eu vou contar a história das histórias em quadrinhos, né? Nós podemos começar, como eu já falei, falando do Yellow Kid, que é considerado por muitos como a primeira história de quadrinhos moderna, mas aí vem algo que talvez seja surpreendente para vocês. Há alguém antes do Richard Felton Co. que fez quadrinho. E esse alguém é brasileiro, tá? É o Angelo Agostini. O Angelo Agostini escreveu uma série de quadros sequenciais chamada As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte. Isso é de 1869. E há estudiosos que consideram que, levando em consideração o tipo de desenho, o tipo de prática do Agostini, comparado ao Yellow Kid, que ele seria anterior, que ele seria, talvez, né, o primeiro real quadrinho moderno. Então, a gente pode talvez considerar que o pai das histórias em quadrinhos no mundo é um brasileiro. Isso é uma coisa interessante, tá? Ainda não é reconhecido dessa forma, tá? Você tem outros que também reivindicam isso. Dizem até que, por exemplo, a arte tradicional japonesa, que você tem quadros e textos no entorno, usado para haikais e etc., seria também uma forma de histórias em quadrinhos, bem mais antiga. Então é difícil determinar. Tradicionalmente se considera que o autor da primeira história em quadrinhos é o Richard Co. Mas existem também defensores do Angelo Agostini, o brasileiro, que inclusive dá nome ao prêmio, né, Angelo Agostini, que é dado aos quadrinhos brasileiros, e é por conta do seu Angelo Agostini que nós temos o Dia do Quadrinho Nacional. O Dia do Quadrinho Nacional é celebrado no dia da publicação da primeira história do Inhoquim, que foi em 30 de janeiro de 1869. Então, devido a esse dia, né, em que publicou-se a primeira
história em quadrinhos, talvez da história do mundo, nós temos aí o Dia do Quadrinho Nacional, certo? Que é uma celebração em que normalmente se premia, tá, quadrinhos do mundo, do Brasil inteiro. Bom, e aí nós temos um tipo de gênero de quadrinhos que talvez seja o mais famoso de todos, né, que se tornou o mais popular, que é o gênero dos super-heróis. Hoje em dia os super-heróis saíram do universo dos quadrinhos e dominaram o cinema, a televisão. Você tem o gênero dos super-heróis como uma coisa muito maior do que apenas os quadrinhos, mas sua origem está nos quadrinhos, tá? Os personagens que a gente chama de super-heróis, eles são derivados de outros heróis que já existem desde o início do século XX, como é o caso do Zorro. O Zorro, você já deve ter visto o Zorro, né? Com aquela máscara no olho, usando uma espada, né? Ele é mexicano e tal. Ele é uma criação do americano Joston McCulley, de 1919. O Zorro completou 100 anos já, tá? Agora, mais uma curiosidade que vocês talvez não saibam. O primeiro super-herói dos quadrinhos não é americano. Ele é japonês. É o Ogonbato, tá? Ogonbato, também conhecido no Brasil como Fantomas, o Morcego Dourado. Tem nada a ver esse nome, mas naquela época em que surgiu o desenho do Fantomas, eles, em vez de chamar o cara de Ogonbato, né, que seria o Morcego Dourado, a tradução do nome é Morcego Dourado, tá? Eles decidiram chamar ele de Fantomas. Não sei porquê. Né? Inclusive deu origem a um lutador de luta livre que usava a roupa do Fantomas e é uma coisa ridícula, tá? Se puder eu ponho uma imagem aí pra vocês do Fantomas, mas ele é horrível, tá? Enfim, de qualquer forma, o Ogonbato foi uma criação do Suzuki Ichiro e Takeo Nagamatsu, que foi lançado em 1931, tá? Mas antes mesmo disso, ele já aparecia em algumas artes populadas chamadas de Kamishibai, que era tipo uns teatrinhos que eles faziam, tá? Com figuras, e essas figuras, uma delas era o Ogonbato, o Fantomas, tá? Agora, o primeiro quadrinho do super-herói mascarado e uniformizado que a gente conhece hoje, né, que é aquele que usa um colã, que usa a cueca por cima da calça, que nem o super-homem, etc. O primeiro super-herói do modelo tradicional é o Fantasma, tá, do Lee Falk, que é de 1936. É interessante que tanto no caso do Ogonbato quanto no caso do Fantasma, nós temos figuras que são representantes de uma caveira. Né? Tem alguma coisa estranha aí na origem dos quadrinhos que traz essa imagem da caveira para nós, a imagem do fantasma, de uma figura sombria e tal. Agora, o primeiro super-herói popular que tinha superpoderes mesmo, todo mundo conhece. É o Super-Homem. E o Super-Homem é um ponto de virada nas histórias em quadrinhos, tá? Por quê? Porque a partir do Super-Homem se cria um mercado de produção de histórias com esses personagens com superpoderes, tá? O Super-Homem foi criado em 1938 pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. Existiam personagens com poderes antes? Existiam. Um exemplo é o Popeye. O Popeye é de 29, tá? Vocês conhecem, já devem ter visto falar do Popeye. Só que o Popeye, ele é muito mais um personagem de comédia, né? Ele não é tanto um super-herói. O primeiro super-herói com poderes que agia de maneira heróica e não era um personagem feito para ser engraçado, é o Super-Homem. O Popeye come o espinafre e fica super forte. Mas isso não é o fundamento da história. O fundamento da história são as piadas. No caso do Super-Homem, não. A super força daquele alienígena que veio morar nos Estados Unidos, depois que sua nave cai aqui, etc. Toda essa historinha que surgiu lá em 1938, na primeira edição da Action Comics, na qual ele aparece carregando um carro, aquela imagem que talvez você já tenha visto várias vezes, né? Esse personagem foi o primeiro grande personagem da história a ter superpoderes e aí deu origem a todo o gênero de super-heróis que nós conhecemos. E logo em seguida, tá, em 40, surge a primeira super-heroína dos quadrinhos. Logo em seguida, tá? Que não é a Mulher Maravilha, é a Fantomá. Mais uma vez, fantasmas aparecendo. Por que tem tanta história em quadrinho fazendo referência a fantasma, né? Não sei. É Fantomas, é o Fantasma e a Fantomá. Enfim.
Há vários tipos de histórias em quadrinhos, tipos de publicações que a gente encontra nas histórias em quadrinhos, tá? Nós temos as revistas, que são o formato mais tradicional, que são publicadas regularmente, às vezes de forma semanal, às vezes de forma mensal, depende da origem, né? Há algumas que são coletâneas de histórias de vários autores, é o caso dos quadrinhos japoneses, como a famosa Shonen Jump, que publica as histórias do One Piece, as histórias do Dragon Ball, publicava Naruto, né? Então até hoje é talvez uma das mais importantes revistas de quadrinhos do mundo, né? E uma das mais antigas também, a Shonen Jump. Há quadrinhos dentro da Shonen Jump aí que tem 30, 40, 50 anos de história, tá? Nós temos as graphic novels, que é um formato voltado para o público mais adulto, com histórias fechadas e de luxo, tá? Normalmente você tem enredos longos, divididos em vários volumes, tá? E mais complexos, mais elaborados, tá? E às vezes as pessoas compilam nessas graphic novels histórias que são lançadas em episódios, tá? Um exemplo de uma graphic novel é o Watchmen, tá? Que é uma das graphic novels mais importantes da história, escrita pelo Alan Moore, tá? Que ela foi publicada originalmente numa série de quadrinhos menores, tá? E com o tempo ela foi compilada nesse formato aqui, que é o formato tradicional, tá? De histórias em quadrinhos, escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Dave Gibbons, tá? Mas temos outros referenciais de graphic novels também. Bom, é isso, pessoal. Nós vimos aí um panorama geral dos quadrinhos, né? É até engraçado eu falar sobre isso, porque eu sou um nerd fãzão de quadrinhos, viciado. Vocês podem ver aqui atrás, não sei se vocês perceberam, mas se vocês olharem para vários pontos aqui da tela, vocês vão ver que eu decorei o espaço dessa aula com várias coisas de quadrinhos, né? Até usei aqui uma ostentação do meu Watchmen ao longo do vídeo para poder falar um pouquinho disso para vocês. Mas independente disso, o importante é que vocês tenham entendido que, além de ser uma diversão, os quadrinhos também são um gênero textual fundamental que faz parte desse tipo de texto, nós chamamos de texto icônico verbal, em que nós temos que ter em mente que ele é um referencial cultural fundamental da nossa sociedade, tá? Aparece muito em provas de vestibular e a gente precisa estudar e entender como funciona. Tudo bem? Então, por favor, vão lá ao material, façam os exercícios e a gente se fala na próxima aula, continuando nossos estudos aí sobre textos, gramática e literatura. Muito obrigado pela presença de vocês, falou, e usando mais uma vez, né, a famosa saudação do senhor finado Stan Lee, Excelsior! Tem um bicho voando aqui. Eita, matei. Excelsior!